na agronomia. Apertei. Por causa do carregador aqui, mas acho que não tem. Consegui. Firmou? Melhorou? Tá ótimo. Então, Jefferson Oliveira, grande amigo, obrigado aí por participar, pela presença sua e compartilhar esse dia aí com informações interessantes, sua história, de poder dar dicas para alguns colegas nossos do agro. Como eu te disse, Jefferson, aqui é uma série de entrevistas, vamos dizer assim, que a gente faz justamente para colocar um pouco de luz no início de carreira dos profissionais. Então, a gente tem uma série de amigos que estamos convidando em diferentes segmentos do agro, assim, todo mundo no comercial, mas tem gente que é de sementes, tem gente que é de química, tem gente que é de adubo. E para mostrar para o recém-formado, para o pessoal que está começando a carreira, como que é o início, e não só o início também, como que ele pode se destacar com dicas e informações interessantes para levar para um horizonte melhor aí de atuação e para a pessoa realmente se engrenar e tirar dúvidas sobre como que é o começo da carreira das pessoas. Certo. Então, mais uma vez, cara, obrigado por estar aqui junto. E eu vou passar a palavra para você para contar um pouco do seu começo. Como que foi o começo do Jefferson Oliveira? Como é que você escolheu a agronomia? Por que você escolheu? Onde você fez faculdade? E aí, daí para frente, a gente vai trocando ideia para realmente buscar essas dicas e o que a gente tem de visão do agro para compartilhar com o pessoal. Certo, tá bom. Bom, o Jefferson, ele começou no meio do agro desde pequeno, né? Meu pai sempre mexeu com fazenda, né? Trabalhou, já foi gerente do Grupo Carrefour, de fazendas de gado no passado. E hoje tem em torno de 23 anos que ele é gerente da fazenda do meu padrinho, aqui em Dessolândia. Então eu vim para cá pequeno. Então sempre desde dos meus avós, que sempre mexeram com gado. E aí meu pai, por fim, veio com a gerência dessa fazenda do meu padrinho. E aí, então, assim, aqui no Parecis, né, perto de Dessolândia, então, aonde que agora até eu estou também aqui na fazenda aqui agora, essa live aqui agora. E aí, onde eu sempre gostei, né, do meio do agro, até assim, a gente fala que em casa são duas vertentes. Eu tenho mais um irmão, ele é médico, e eu vim pro lado do agro, né, porque eu nunca me dei muito bem com... meu pai é um pouco veterinário. E aí, onde eu comecei a faculdade em Tangará da Serra, né, comecei em 2008, né, no campus da Unemate, Universidade do Estado do Mato Grosso. Tive vários colegas lá que hoje estão no estado. E aí, depois disso, né, me formei em 2013, aí é onde eu já, no período da faculdade, eu tinha uma professora chamada Miriam Inoue, né, onde ela era minha orientadora e nos deu o primeiro contato com as multinacionais, né, e aí é onde eu conheci o Ricardo Braz e o Jonathan Bolzan, né, que eram DTMs da época aqui na Singenta, né, com cada um atendendo um cluster, né, o Ricardo Braz atendia distribuição e o Jonathan Otto e companhia. E aí, quando eu me formei, a professora falou com eles, né? E eu já tinha uma proximidade muito grande com o Ricardo Braz. E aí, o Ricardo Braz me convidou para fazer parte do time, para ser assistente na época, sediado em Campo Novo, para fazer strip test com milho na região, né? E aí, esse foi o meu começo na Singenta, onde me deu o network com várias pessoas, né? Para poder desenvolver o trabalho, e aí é onde minha carreira decolou. Essa é uma dica muito bacana, porque primeiro partiu da professora, né? O contato dentro da universidade, Correto. Que te colocou nesse mundo corporativo, ou o contato com esse mundo corporativo, e aí você conseguiu conectar com o Brás e com o Jonathan, cara, que inclusive são dois amigos também, são pessoas maravilhosas, fantásticas, profissionais diferenciados. Um conhecimento técnico muito grande, né? E é o que eu sempre falei, né? O Giovanni, eu vejo assim que uma dica, né, que eu daria para profissionais que iniciam agora, acho que assim, ou que está entrando na faculdade, cara, não pensa, no primeiro, no segundo semestre, não deixa para definir lá no final. Eu, no segundo semestre, já entrei com essa professora. Então, assim, você já começa a fazer sua rede de network, conhecendo pessoas conhecer pessoal da Dupont, da Basso, então você vai fazendo a sua linha de conexão. E quando você se forma, é mais fácil para você entrar no mercado de trabalho, porque você já tem uma conexão e as pessoas já te conhecem, né? E aí é onde que eu brinco, assim, que eu não passei por processo seletivo de entrevista, né? Porque, assim, como eles já me conheciam, quando eu mandei meu currículo, o Ricardo Braz simplesmente me ligou, quer trabalhar? Eu falei, quer, tá contratado, vai mexer com essa documentação na Unicamp agora.
Então, isso ajuda muito, né? Esse é o meio de campo que lá atrás eu plantei a semente e aí no final eu colhi. Então, ficou mais fácil. Tanto que eu tive que fazer colação de grau em gabinete. Eu nem colei grau com a minha turma, porque eu precisava... Você acelerou o começar processo. urgente, né? Exatamente. Quando a minha turma ia colar grau, eu já estava trabalhando. E isso é um detalhe que, às vezes, o pessoal não presta atenção e tem muita gente que está só com o pensamento no diploma, no papel. E o que você falou foi fantástico, porque você, com certeza, vai ter que ter seu diploma para poder operar. Mas nesse desenvolver da faculdade, tem muitas oportunidades aí que para quem não está atento, passa batido, né? Correto. É isso aí. E como é que foi com o Brás? Beleza, você começou e você foi ser assistente dele, um assistente de DTM. Isso, eu era assistente dos dois, né? Metade da área com distribuição e metade da área com o segundo cluster, que é outra companhia, né? Compartilhado. Divisão na Singenta, né? Para mim foi um desafio muito grande, porque assim, eu comecei dia 22 de janeiro, eu tinha que fazer safrinha, montar 14 áreas de safrinha, desde Diamantino até Rondônia, então eu atendia 2 estados, né? E aí, onde que eu tinha que prospectar a área, pegar os milhos já, e aí a safrinha aqui no Mato Grosso é uma loucura e o produtor não espera. Então, o primeiro desafio foi isso, né? Você fazer a rede de contato, assim, e aí o Ricardo Braz e o Jonathan Bozan, com muito conhecimento, mas assim, falou, Gerson, você vai ter que voar sozinho, porque a gente já tem as nossas demandas, a gente sabe que tá em cima do laço aí, vai e faça acontecer. Passou o contato dos RTVs de quem eu deveria entrar em contato, e assim eu fiz, né? E aí, mas eu acho que um dos principais desafios, acho que primeiro é a comunicação, porque você tem uma comunicação com a distribuição, você tem uma comunicação com o Otto e você tem uma comunicação com a companhia agrícola, porque são cadeias, estruturas totalmente diferentes, né? Aonde você tem que ter... A decisão delas é bem mais sério. Você vai dependendo da fase de distribuição, é um linguajar mais simples, né? Pessoal mais simples de se mexer. Então, acho que esse foi um dos primeiros desafios. O segundo era a distância, né? Então, você pega num raio aí de distância hoje aí de Rondônia a Vilhena, então, assim, daria um raio de 800 quilômetros, né? Pegando, assim, entre as cidades. Então, e aí eu tinha que fazer pulverizar essas áreas. Diamantino, um pouco em Campo Novo, Sapezal, né? E aí Rondônia, para poder você ter uma base de resultados, que é o que no momento assim, a gente estava buscando, né? Que era o desenvolvimento de alguns híbridos. A gente estava entrando naquela época os VIP, um norte de pipeline, para ver como é que seria a performance para entrar no mercado. Você poder ver os resultados em diferentes momentos de plantio, em diferentes regiões, com microclima diferente. Tanto que a gente tinha 3 épocas de plantio, níveis de investimento diferentes, né? Então, assim, eu plantava na abertura, meio e fechamento, e aí com os mesmos híbridos em populações diferentes e com os principais híbridos do mercado. Então, tinha baixo, médio e alto investimento, né? E em diferentes épocas de plantio, para ver realmente a performance dos híbridos na região. Bacana. E aí, se a gente fosse dividir, cara, vamos pensar aqui em 3 fases diferentes, ou 3 escalas. Você tem que ter atitude muito forte, que é o que você comentou em relação ao profissional, já te disse que ele não teria tempo de pegar na sua mão. Então, a sua atitude teria que ser muito forte. Tem uma parte do conhecimento técnico, que às vezes assusta um pouco, que essa sim você vai poder passar a mão no telefone e ligar para pedir ajuda, né? Mas ele vai te desenvolver, ou seja, talvez você não tinha o conhecimento técnico, mas aquilo foi a oportunidade de aprender, né? E tem a questão de criatividade, de distância, de montar agenda, que aí é uma coisa mais logística, né? Você tinha que matar esses 3 desafios. O que você aprendeu com isso? O que você levou para a vida profissional nesse começo aí? Eu acho que, assim, eu vejo, assim, primeira coisa, Giovanni, que você falou assim, acho que a proatividade e a iniciativa. Eu acho que é importante, e aí quando você tem isso daí, e a humildade de você chegar e pedir ajuda, né, cara? Gritar socorro, chegar nos RTVs, ou me ajuda. Eles têm uma agenda corrida, mas, assim, saber ter essa comunicação de onde você possa chegar e saber se comunicar com o time que você vai trabalhar para que eles possam te dar um suporte, né? E automaticamente dá um suporte, sim, mas automaticamente você anda sozinho. Ó, você vai lá nesse produtor, você vai fazer isso. Que você não precisa do cara pegar você pela mão. Se num segundo momento precisar, claro que ele vai com você, eu tenho certeza. Mas eu acho que principalmente é você criar essa independência. Você é dependente deles nas informações, tudo mais, mas vai sozinho, voa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que é a organização. Então, assim, você tem que se organizar para você entender aonde que
tá plantando, aonde pode esperar mais. Por exemplo, Rondônia é um plantio mais tardio. Então, opa, eu posso deixar lá minhas últimas áreas aqui. Sapezal sempre as primeiras áreas, onde o produtor não espera. Ok? Então, Diamantina áreas menores. Então, assim, e aí você fazer essa interlocução, onde você se colocar, né? E não se deixar levar pelo desafio, porque no momento, até quando o Ricardo Braz me falou assim, cara, o desafio é muito grande, né? Você tem 14 áreas, hoje já estamos em fevereiro, e as áreas não estavam nem prospectadas, nem arrumadas, mas passou o contato de todo mundo, me deu o suporte que eu precisava naquele primeiro momento, e aí foi e fez acontecer, né? Então, assim, eu acho que primeiramente é o estado de espírito que já deu certo, né? Eu acho que não é, eu não gosto de usar a palavra vai dar certo, não, já deu certo, porque se você usar essa palavra, cara, tudo conspira a favor, né? Só depende da gente. Alguma coisa ou outra pode ser que não dê certo, tudo bem, mas acho que faz parte do nosso dia a dia, né? Como que você fazia nesse processo de abrir a porteira? Qual o segredo ou o que você entende que seria efetivo para começar a conversa com o produtor e convencer ele a liberar uma área que a gente sabe que não é fácil? O que é o pulo do gato nesse sentido? Eu acho que assim, a primeira coisa que eu vejo hoje, que eu sempre chegava assim, eu acho que é gerar informação em primeira mão. Eu acho que isso para mim é uma oportunidade para o produtor. Você está gerando um strip test, um teste na fazenda dele, que ele vai ser um dos caras privilegiados que vai ter aquilo em primeira mão. E aí, assim, eu sempre joguei aberto. Assim, a gente abre para você todos os protocolos, o que produziu, o que não produziu, os testes de ensaio de população, ele acompanhava, depois, no decorrer das avaliações, ele ia junto. Então, assim, ele tinha a oportunidade de avaliar tanto os híbridos da empresa Syngenta, como dos demais do mercado. Então, assim, eu vejo isso como uma oportunidade única que o produtor teria. E aí você tem lá a oportunidade de avaliar população, época de plantio, e isso ele pode agregar no negócio dele, ainda mais sabendo do mercado que a gente cada vez mais tem muita variedade, toda variedade ela tem suas características de pontos fortes, pontos fracos. E se o produtor ele pode ter um material que está para ser lançado daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, ele já pode ter uma pré-informação desse material no início, eu vejo que ele sai na frente do mercado, porque isso dá uma confiança. Não, esse material eu vi dentro da minha fazenda, dentro do meu manejo, porque a gente sabe que cada fazenda é fazenda, cada manejo é um manejo, então acho que é um pouco disso. E o que o profissional que está começando não pode fazer? O que dá errado? Qual que é o caminho inverso? Assim, a gente já viu no campo coisas do tipo, o profissional talvez faz promessas e não cumpre, enfim. O que pode dar errado quando a gente está começando um trabalho? Eu acho que aquilo que você matou no é prometer aquilo que você não pode cumprir. E aí eu lembro uma frase de um gestor, ele fala assim, não deixa rabo, né? Então, assim, se você promete, cuidado com o que você fala, né? E aí o que na Syngenta a gente falava, cuidado com o que você pede, porque pode vir, né? E você pode ser depois cobrado. Então, assim, no campo eu costumo dizer assim, não faça promessas daquilo que a gente não sabe. Por exemplo, assim, produtividade. É sempre uma coisa que eu levei comigo. Não prometa produtividade, porque não depende do híbrido, não depende da variedade só. Muitos fatores, a gente tem vários fatores abióticos externos, praga, tempo, que podem determinar que não produziu. E aí, muitas vezes, se você prometeu algo lá atrás, Giovanni, você pode estar se comprometendo. E assim, então, na dúvida, não prometa aquilo que você não conhece, porque assim, não adianta algo que não está na sua mão. E eu acho que essa é a principal vala que eu vejo alguns profissionais cometerem. E o mercado, hoje, no geral, você pega produtores, eles já estão, assim, calejados de promessas, né? Então, por isso que eu falo assim, chega lá, não venda futuro, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Venda o presente dos dados que você tem, e aí eu acho que no decorrer das coisas você vai acontecer naturalmente. Que nem eu costumo dizer, quando você tem lá uma questão de um problema de um material lá, que lá na frente ele teve alguns problemas no começo, por estresse hídrico ou ataque de praga. Então, como é que o profissional ele vê que não vai produzir? É fazendo a avaliação e levando o produtor de forma constante na lavoura. A gente teve um ataque de percevejo aqui, aí lá no meio está perfilhada, aí você vai lá no par de enchimento, você viu que não formou espiga. E lá na colheita, o produtor já vai estar preparado que não vai produzir. Agora, se eu deixei, Giovanni, lá no começo, teve tudo sei, e eu nem um momento acompanhei o produtor, chegou lá na frente eu falar que não produziu por causa disso, humildemente, eu vejo isso como desculpa do profissional. Cara, desculpa, isso é uma desculpa. Porque no final do dia, então, faltou acompanhamento. Porque se você prepara o produtor, e aí por mais... mas o produtor já sabe, mas no final do dia você foi lá vender. Então, você tem a obrigação de fazer o pós-venda. Porque o maior erro de um profissional, eu acho que o problema não é vender, o negócio é o pós-venda. Você acompanhar aquilo que você vendeu. Porque isso traz segurança para o produtor de credibilidade da empresa e principalmente do profissional. Porque eu acho que eu costumo dizer hoje, nas regiões que os profissionais estão inseridos, eles têm que pensar assim, que o nome dele vem primeiro que a empresa. Então é igual o Giovanni está morando em Uberlândia. Então é o Giovanni da Syngenta de Uberlândia.
Não é a Syngenta do Giovanni de Uberlândia. Então, assim, o Giovanni vem primeiro. Então, assim, é isso que o profissional tem que pensar. E amanhã ou depois, se o Giovanni deixou um bom legado na região, o Giovanni pode passar por 10 empresas, mas o nome do Giovanni sempre vai ser bem visto e bem quisto pelos produtores que ele visitou por outras bandeiras, que os caras falam assim, não, esse é um bom profissional. Ele é um cara que, se der problema, ele vem aqui e resolve. Né? Que depender dele, ele vai fazer acontecer. É a questão de você sempre estar mantendo um nome, como você disse, forte, um nome tanto da empresa que você está representando, como o seu próprio nome, né? Que o agro ele é pequeno, no fim das contas, né? O pessoal se conhece. E aquilo, né, E daí, Jefferson, você... Pode falar, pode falar. Aquilo é tão difícil você construir um nome no mercado, você leva 10 anos para você criar uma bela carreira e você leva 1 ano para você destruir uma carreira. E, infelizmente, a que a gente fala assim, boas ações, ela vai devagarzinho, né, chegando no ouvido das pessoas. Agora, ações ruins, ações agidas de má fé, ela é igual uma doença, ela vai muito rápido, né? Então, assim, tem que ter muita cautela. Espalha muito forte, com certeza. Isso. Depois dessa experiência que você teve com o Braz e com o Jonathan, para onde você foi e como é que foi o próximo passo? Tá. Aí o próximo passo foi o seguinte, eu estava no projeto, né, e o projeto estava para se encerrar, e aí existia um projeto chamado Footprint, que era o projeto que o Alan Pagnocelli era o líder dele, né, e aí era um projeto que ele fazia a geração de demanda de materiais de soja da Syngenta, né, então eu saí do milho e entrei para essa parte de geração de soja, só que daí sediado em Diamantino, né, então aí eu parei de fazer todo o Parecis e Rondônia, ficando sediado só em Diamantino, atendendo, aí tinha um RTS na época, que era o Gesiel, né? Mas eu respondia com o suporte na região pelo João Vitor, né? Que ele era o RTV na região. Então, o João Vitor que me coordenava, do contato direto. E aí eu fazia Diamantino, São José do Rio Claro e Nova Maringá. Então, o objetivo do projeto era fazer a geração de semente de soja para também fomentar o negócio de soja na Syngenta, para crescer. Então, mais um projeto de semente também, né? É um desafio muito grande, porque o número não era aquilo que a Syngenta desejava. E aí a gente vem na geração das intactas, né? Tinha virado a chave ali em 2013, 2014, saindo do RR, vindo para as intactas, onde a Syngenta virou a chave e veio forte também. Então a gente tinha que fazer essa geração de demanda para gerar informação para a companhia, tanto de performance e de posicionamento de materiais, para ver se o que poderia ir para a região, o que não poderia. Perfeito. E tem diferença no trabalho com soja e com milho? O que você me fala assim? Tem porque assim, né, Giovanni? Nem a gente fala, né? A cultura de soja, ela é uma cultura, a meu ver, um pouco mais complexa que nem a de milho. Você pega, por exemplo, o milho é uma cultura tranquila. Você pega ali, você vai fazer você plantou, você tem que cuidar ali com o percevejo no começo, e depois vai fazer uma orelha e depois esquece, né? Não precisa, no máximo, de fungicida, mas não é obrigatório. Soja você não passa sem fungicida, ela morre. Né? A ferrugem derrete. Agora, milho não. Milho vai dar uma boa doença, mas ele vai produzir. Ele pode deixar de produzir 5, 10 sacos a mais, ok. Mas ele vai entregar um teto produtivo se ele tiver adubação e se você tiver um perfil de solo aceitável para aquele tipo de posicionamento que você está colocando. Agora, soja não. Então, soja, ela é mais complexa. Você tem que entrar, além de ferrugem, você tem outras doenças, você tem a constância de pragas, e por mais que, por exemplo, eu não tenho a questão da falsa medideira, mas você tem a espodóptera, que cresceu muito, que a tecnologia não controla. Então, assim, essa é a questão, né? A soja, ela demanda muito mais tempo para você, né? Porque você tem que avaliar outros fatores são detratores de produtividade, né? Que no milho você não vê com tanto, né? E aí você pega, por exemplo, a soja, na hora que você está ali cultivando ela, aí já está colhendo, você já vem plantando o milho, então assim, você vê que depois que você plantou o milho, na condição é mais tranquila, na colheita é mais tranquila, porque o cara não tem mais nada para fazer depois pós-operação, né? Principalmente pesando o fato de que o milho que você trabalha é 100% safrinha, né? Exato. Então também deve se arriscar menos, ou existe um cuidado do agricultor para investir de uma forma equilibrada, porque o risco é muito maior, né? Exatamente, é isso mesmo. Não dá. E aí, assim, aquilo que a gente falou, né, mais cedo, hoje o custo, e aí, principalmente hoje, né, a gente vê que o custo da soja cresceu muito, por mais que a rentabilidade dela cresceu, mas o risco e o custo subiu, ou seja, obrigatoriamente o produtor, numa saca de 60 sacos lá atrás, R$60 a saca, esse ano a 150, se ele não produzir, ele tem uma dívida de R$150 aí a saca, né? Então, assim, o custo fica muito maior. Então, assim, aonde cada vez mais o produtor ele não pode errar, né? Porque 3 anos bom, 1 ano ruim, tira esses 3 anos bons seu.
E normalmente, se você pega 2, 3 anos bons, o produtor se sente seguro e confiável para aumentar a área, para comprar máquina, e talvez é a hora que está mais, com a linha mais fina, né, que ele não pode errar. E aí E o que aquilo... a gente percebe é assim, a remuneração, não existe mágica, né? A remuneração é em cima de conhecimento e em cima de risco. E o risco do agro ele é muito alto. Por isso que a gente vê que tem uma remuneração maior agora, porque as commodities subiram de preço, mas como você mesmo disse, o custo da área subiu, ou seja, o risco aumentou. Quanto mais a gente está ganhando, mais a gente está colocando, vamos dizer assim, um risco para ser mitigado, né? E você pega hoje, né, os custos de produção, né, Giovanni? Você vê adubação, defensiva agrícola, cara, além de falta no mercado, é o glifosato a loucura que virou, né? Adubo a loucura que virou, então, assim, a gente nunca esperava. Então, assim, para quem não é do meio do agro, então, assim, acho que e critica aquilo sem saber, né? E aí é que a gente fala, né? Ainda bem que essa roda não parou, porque senão o mercado ficaria desabastecido, né? Porque tudo vem do agro, né? Então, assim, é um setor que a sociedade É a base, né? dependente dele. Exatamente. Olha, por E é exemplo, cíclico. a gente mora no paraíso, porque assim, a gente mora num país produtor, a gente tem carne, tá caro, mas vai lá nos Estados Unidos, o preço tá lá. Né? Então, assim, ou para a Europa, o preço que é a carne, alguns países que não produzem, que é tudo importado. Então, assim, beleza, não tá muitas vezes naquele preço lá atrás que a gente pagava, mas ainda é acessível quando a gente compara com países que não são produtores, né? Que aí você tem todo um custo muito maior de logística. Existe todo um mercado mundial, né? Você vê, teve uma notícia agora que a Argentina proibiu a exportação de carne justamente para tentar barrar um pouco da questão de inflação deles, e 20% da carne consumida da China vem da Argentina, ou seja, quem que é o único player do mercado que consegue suprir a demanda? Brasil. Se a nossa carne for para a China, o preço vai subir aqui. Vai subir, é isso aí. Mas é uma coisa interessante que, como você comentou do glifosato, cara, e eu vejo que o mercado ele é muito cíclico. Eu lembro que em 2007 o glifosato estourou. Igual aconteceu esse ano, faltou, o preço foi lá em cima. Então, a tendência é sempre ter um ciclo de coisas, de acontecimentos, porque o mercado vai se equilibrando. Se a gente tiver uma oferta muito grande, logo o preço cai, aí a produção diminui. Quando a produção diminui, a oferta equilibra. Se a gente tiver muito volume de demanda para consumo, o contrário acontece, né? O preço sobe. Então, a carne está cara hoje, mas a gente está vendo muito confinamento aumentar no Brasil, muita tecnologia desenvolvida. Eu digo, por exemplo, o sul de Minas, que eu trabalhei também, tive a oportunidade de atender no passado. Eles estão diminuindo a área de pasto sem perder, por exemplo, lá o caso é leite, sem perder a produtividade de leite, aumentando a produtividade de leite. E essa área de pasto, que era um pasto degradado, que está enxugando, está virando lavoura. Então, está aumentando a produção de soja, de milho. E o Brasil tem essa capacidade forte, né, de agregar e de crescer. E a vantagem das teses que a gente vê, né? Eu acho que, assim, além da expansão de áreas de pecuária, que muitas vezes você via o cara tinha um mundão de fazenda, né? Mas a lotação por hectare era pequena, né, Giovanni? E aí, onde você hoje, com o sistema de integração lavoura-pecuária, você consegue aumentar a sua lotação por hectare e você consegue... Aquela reforma de pasto que você precisaria gastar, hoje você não precisa, porque automaticamente você faz uma adubação de soja, você planta soja, ela vai te dar um retorno. A correção já está sendo feita automática, né? Então, assim, você vê muitos produtores passam aí 1 ano, 2 anos com soja, depois 1 ano, 2 anos com pasto em cima, com uma área já recuperada, que a soja custeou isso daí. Meu amigo, você terminou o projeto com o João na soja e você foi para onde? Aí o que acontece? O projeto estava para acabar o projeto de soja, aí veio a estratégia da Syngenta para dar continuidade no milho, né? E aí a gente fez a geração de milho também na região, tá? E aí demos continuidade, só que daí já algo mais focado para a área comercial e não mais pesquisa, né? Pensando para o próximo ano de vendas, né? E aí esse projeto, aí finalizou o projeto, e aí não tinha mais a oportunidade aqui na região, e aí surgiu a oportunidade, na época quem estava era o gerente, era o Matheus Pedroni, e junto com o João Vitor, conseguiu uma vaga para mim num projeto de Engeopleno, né? E aí aonde eu subi para o Goiás. Veio a oportunidade para morar em Cristalina, né? E fazer todo o Goiás com o projeto de Engeopleno, com as dinâmicas de Engeopleno de percevejo, né? Que aonde foi, eu tive a oportunidade de conhecer, que você ficava sediado em Lusiânia. Então, assim, também para mim foi uma mudança radical, porque daí, queira ou não queira, eu saí um pouco da zona de conforto, porque, queira ou não queira, durante a faculdade em Mato Grosso, então, assim, os dois primeiros anos, aí, 1 ano e meio, 2 anos, aqui no Mato Grosso pela Syngenta, então, assim, eu conheci já todo o território, né?
E Goiás eu conhecia só de passagem, quando eu fui prestar vestibular em Em outro Goiânia, só mundo. isso. É. E aí, assim, e aí também no mesmo esquema, atendendo todos os clusters, né, pelo projeto, né, porque principalmente Otto e distribuição, mas se surgisse na companhia o cuidado também teria que atender, né. Então, assim... E o que foi o desafio? Porque dessa vez você comentou isso, você saiu da sua zona de conforto geográfico, né, você teve que mudar. Eu não sei se você morava com seus pais ainda no Mato Grosso e depois você foi morar sozinho, cuidar de questão de organizar a casa, organizar onde vai morar, o que vai comer, roupa, ou seja, a vida pessoal. E você saiu da parte de sementes e foi para o químico também, que é um outro universo. E aí, o que aconteceu? Como é que foi a cabeça nesse sentido aí? Aqui no Mato Grosso, depois que eu saí da faculdade, né, eu continuei morando sozinho, né, morei em Campo Novo período, depois em Diamantino. E aí a única coisa que eu levei do Mato Grosso para Goiás foi uma máquina de lavar roupa, um ar-condicionado e minhas roupas, mais nada. Porque o resto não dá, deixei tudo aqui na minha mãe. Então acho que o primeiro desafio, Giovanni, era realmente conhecer. Porque você entendeu? Eu coloquei no Google Maps ali, Cristalina. E cheguei pelo mapa. Eu não sabia nem para onde chegar, porque eu fui rodando com o carro, né? Continuidade de projeto, então eu continuava com tudo. Então eu cheguei em Cristalina de noite, perdido, fez umas ligações para uns colegas de antigo projeto Footprint, que já passaram por Cristalina, me indicaram um hotel, né? E aí na primeira noite dormi, e depois no outro dia eu liguei para o coordenador do projeto na época, que era eu acho que era o Carlos Cabral. Kerson? Não, era o... Não. Que era o diretor de marketing antes do Renato Pirola. Cara, diretor de marketing... Sim, você comunicou com ele e já começou o projeto. Cristalina sediado, né? E aí, assim, aí eu fui, aí já me colocou em contato com o Jander, né, que era o DTM, para pegar a bomba, e passou o contato com os RTVs, e aí onde eu saí ligando para todo mundo, pro Afrânio, para você, o Thiaguinho lá de Formosa, que já tinha uns 2 meses recém-entrado na Singenta, né? Na época. E aí, assim, lá em Catalão com o Alisson Carneiro. E aí onde eu comecei a fazer as ligações e já comecei a fazer os pré-agendamentos, né? Que a gente tinha passado pelas dinâmicas, né? E vocês já tinham recebido as orientações internas pela companhia desse projeto, para a gente estar fazendo a fomentação de engenho pleno dentro dos clientes. Então, acho que assim, primeiro, é isso que você falou, acho que foi a migração de seeds, 100% emergido em seeds e vindo para o defensivo, né? Vindo para o engenho pleno ali, e com um pouco de coisa em ampli, em áreas de dessecação. Então, assim, esse é acho que o primeiro desafio, né? Então, assim, você virar a chave. Eu acho que em relação à autonomia que eu tive no DTM, me ajudou muito na continuação de um projeto para você ser independente, atender outros clusters e uma variedade de RTVs numa região grande. Então, assim, eu já sabia que eu tinha que, de novo, pedalar só isso e com o suporte de vocês nos bastidores, mas não, vai e faça acontecer, né? Então, isso ajudou muito em relação a não olhar, tipo, eu tô saindo da minha zona de conforto, olhar com um olhar de desafio muito grande ou de dificuldade, né? Não vai dar certo. Você olhou como continuidade. Exatamente. Eu acho que é o olhar que eu sempre tive. Só depende de mim, Giovanni. Eu acho que essa é a palavra que a gente sempre tem que colocar. Por mais que o que depende do RTV, do suporte, ok, mas vamos pensar, se amanhã depois você falhou, mas se não depender só de você, eu acho que você sai de cabeça erguida e fala, cara, a minha parte eu fiz, né? Eu acho que é sempre isso que eu tenho que pensar. O que você puder fazer, o máximo que você puder fazer na sua parte, faça. E não é só porque é a sua parte. Se você tiver lá a ajuda, se os caras puderem, vai lá e faz a parte do também faz, cara. Eu acho que assim, no final do dia tudo é agregamento profissional. Ainda mais para o cara que está começando a carreira profissional, tem que trabalhar. Eu costumo dizer assim, não tinha que... Tem que entregar algo a mais, né? Isso. Você não perde, Giovanni. Conhecimento você não perde. E aí, assim, isso ajuda lá hoje, depois de 10, 15 anos, você olha para trás e vê que valeu a pena, porque você teve uma experiência de vida, uma experiência profissional, foi cansativo, foi lutado, mas deu certo. Eu acho interessante porque ali, eu não sei se para mim chamou muita atenção, que eu comecei a ver um diferencial na questão de geração de demanda em ações criativas, porque era uma ação de engenho pleno totalmente diferente do que eu imaginava, né? Não era no campo, é com um aquário, com uma demonstração com percevejo vivo, tinha aquela dinâmica de, nossa, eu tenho que manter meu percevejo vivo, eu tenho que comprar percevejo. E tudo aquilo mudou um pouco o conceito do que é o marketing e o que era a geração de demanda. Você mostrar um resultado para depois fazer uma venda. E é engraçado que você fala assim, hoje a gente olha que a Singenta, às vezes, nesse ponto, ela é um diferencial muito grande, ela é o puxador
Você vê que muitas empresas hoje fazem essa dinâmica copiando a Syngenta, né? Então é uma coisa que a gente sempre fala, né? O que é bem feito nasceu para ser copiado. Tem que ser copiado mesmo, porque é o sinal que a ideia foi genial, né? Simples, mas genial, né? Porque quem diria, né? Você colocar os percebes numa caixa, fazer a aplicação ali e ficar ali meia hora avaliando, né? Então, assim, isso é uma ação estratégica que dá certo e vende muito. E aí você vê o crescimento de vendas de Engeoplano explodiu depois dessas ações, né? E ali você mata qualquer ceticismo, sabe, Giovanni? Porque no final do dia eu acho que é a melhor forma, você prova real pro cara, tá aqui, isso aqui. Você fez tudo na frente dele, então você não deixa dúvidas, você não levantou nenhum ceticismo de muitas vezes eu vi em algum questionamento da concorrência falar alguma coisa, fala, não, eu vi o produto e realmente ele funciona, tá? Se realmente lá no Eu vi campo funcionou, acontecer, né? foi por algum outro problema atípico, mas não pelo produto em si. Mas o produto, ele funciona assim. E esse trabalho que você desenvolveu lá, que foi fantástico, a gente teve uma experiência junto, que eu vi a garra do Jefferson Oliveira, e foram 8 apresentações no dia, você lembra? Lembro. Cara, aquilo ali matou a pau. Como disse, você ganhou um forte aliado para te defender em tudo quanto era mesa de defesa para o profissional subir. E eu acho que foi o passaporte seu, junto com todo o outro trabalho, para subir para a RTV. Mas eu te pergunto, como você disse, na faculdade você conseguiu fazer uma conexão que praticamente você não fez entrevista. Certo. Como que foi para subir para a RTV logo depois? Você teve uma entrevista ou teve algo no tipo, o trabalho foi tão bem entregue que já foi direto? Então, Giovanni, eu acho que assim, a questão em relação do trabalho, assim, como eu costumo dizer assim, não teve entrevista, mas você teve lá atrás, eu falo assim, que é uma entrevista trabalhando, né? Você veio se mostrando o seu valor para onde você chegar, porque assim, para um profissional contratar um outro profissional sem entrevista, porque ele já conhece muito esse profissional. Então assim, ou seja, você fez alguma coisa no passado para validar essa sua entrada sem um processo costumeiro do mercado, né? E do Engeoplano não foi diferente, porque uma coisa que eu sempre aprendi, assim, cara, se eu sair da minha casa, sair cedo da minha cama, eu acho que assim, cara, vamos trabalhar, já estamos aqui, vamos agarrar, né? Vamos fazer acontecer. Porque se sair da cama já é um desafio. Então, se já saiu, então vamos agarrar no chifre do boi aqui. E para a CRTV também não foi muito diferente, porque assim, como eu já vinha construindo uma história em relação a trabalho, com você estando no projeto, mas assim, eu acho que eu nunca esqueço, uma das fases que acho que foram matadoras de fechar, falar assim, que deu a certeza para o gestor na época me posicionar como RTV, foi uma ligação do Jander, cara, porque assim, eu estava num dia de campo aí em Cristalina, e eu era apenas um espectador, e aí tinha lá o Rodrigo, né, que era a T dele, e aí, cara, o Rodrigo lá na correria de comprar refrigerante, servir, e eu, assim, eu, no meu posição, falei, cara, eu tenho que ajudar o Rodrigo, eu não posso ficar aqui assistindo a palestra e vendo o Rodrigo ali. E aí, onde eu fui lá, peguei o carro, o Rodrigo monta aqui, vai distribuindo aí. O Rodrigo ficou dando suporte, estava acabando, eu fui lá, montei no carro, fui lá na cidade, busquei mais 2 caixas térmicas cheias de água e refrigerante. Isso sem ninguém me pedir, porque assim, eu acho que algumas coisas, Giovanni, é igual você ter uma chave de fenda no chão jogada, você passa 10 vezes, você não cata ela. Algumas coisas você não precisa pedir, cara, tá vendo ali, ajuda o amigo, mas não tem nada, não é minha função, é coisa de tempo. Não pensa assim, não. Porque assim, uma mão lava a outra, mas você pode estar precisando. E eu nunca fiz de querer ajudar alguém ou fazer alguma coisa pensando em algo em troca. Não, sempre fiz de bom agrado, porque quando você faz de bom agrado, você faz feliz, você faz... E aí, assim, as coisas acontecem de forma natural. E uma coisa que a gente sempre aprende na vida, sempre tem alguém te olhando. Cara, sempre tem alguém te olhando. Para bom ou para ruim, tem alguém te olhando. Pode ser que alguém vai te criticar, o besta lá tá trabalhando lá. Mas tem alguém, olha, cara, bacana, um menino por atividade, fazendo acontecer, ajudando, né? Eu acho que no final do dia é espírito de equipe, né? Fazer junto, né? Vamos junto aqui, vamos ajudar. Não é porque eu tô num cargo a mais. Porque junto vai longe, né? Com certeza. E esse ponto que você falou é fantástico. Sempre tem alguém olhando e você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então você sempre vai ter crítica também. Então, quem fica preocupado com isso, cara, vai ficar com os cabelos brancos ou sem cabelo, né? Porque é o natural e você tem que fazer o seu melhor. Esse é o melhor caminho que qualquer profissional pode seguir. E aí, assim, então, eu acho que essas ações no campo, junto com vocês, Giovanni, Afrânio, o Alisson, né? Thiaguinho aí, o Luiz Basso, na época lá em Goianésia, mais a turma do Otto, então acho que assim, ajudou muito a validação disso daí.
Porque, né, Giovanni, de novo, é plantando que você colhe. E aí, assim, existe, eu acho que eu costumo dizer assim, existe dois termos no mercado. Você pode facilitar a sua vida ou você pode dificultar. O que é o facilitar? Você trabalhar de forma com vontade, sempre fazendo, sem olhar o tipo de serviço, vai e faz acontecer, não olhe o serviço, vai e faça. E as coisas vão acontecer. Eu costumo dizer assim, pode demorar não, pode ser que passe um tempo a mais, mas ela vai acontecer, Giovanni. Mas não desanima. Tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo, exatamente. Tá? E é engraçado que você fala tudo no seu tempo. Quando eu estava em Diamantino, na época, tinha um ano de Singenta, eu fui convidado para um processo seletivo para ser RTV na Singenta. O Gisel, com a caminhonete, me rodando na região. E aí eu maduramente falei assim, Gisel, eu agradeço, mas eu vou declinar, eu vou recusar, porque ainda eu não me sinto preparado para participar do processo seletivo. E aí eu acho que muitas vezes cada profissional tem que ter essa maturidade, porque muitas vezes o profissional hoje, ele fica lá 6 meses, um ano de AT, e já fica ansiando, eu quero ser promovido. Calma, porque não é bem assim. Vai com muita sede ao pote. E uma coisa que eu pensei, que eu conversei com ele, eu falei assim, se a oportunidade apareceu agora, ela vai aparecer mais para frente. Calma, trabalha, aprende. Usa esse momento que você tem, que ele é único, para você aprender, para você ganhar conhecimento, para você te dar bagagem, para quando você assumir um cargo maior, você já ter uma resiliência, você já conseguir ter uma visão de mercado melhor sobre certas situações que você no início de carreira você não tem. Né? Todo profissional começou... a gente é amador no começo, apanha, sofre bastante. E como é que a gente vai aprender? Com o tempo. O tempo no mercado, que vai nos dando, orientando as direções que a gente deve tomar. Aonde muitas vezes a gente foi um pouco reativo, não deveria ter sido ser, né? Fala demais às vezes. Então, assim, é o tempo que vai mudar isso, Giovanni. Não adianta, cara. Não tem outro jeito. Lá atrás você pode até se arrepender, mas eu acho que, assim, tudo tem um porquê na nossa vida. Você tem que passar por isso para amadurecer, cara. Você é igual manga no pé, tem que tomar sol, tem que tomar chuva, tem que tomar vento frio. Cara, senão não amadurece, não adianta, cara. Né? Então, acho que é um pouco disso. O conhecimento vai virando sabedoria, né? Cara, isso aí. É desse jeito. O que você sentiu de diferença saindo de assistente técnico para RTV, cara? Porque a gente sabe que muda muito, e aí tem outros processos. E tem muita coisa que o RTV faz que talvez não está na visão de quem ainda não viveu esse processo. O que você sentiu de maior desafio nessa mudança e o que foi o aprendizado? Eu acho que o primeiro maior desafio é a responsabilidade geral de vender, porque o assistente, ele tem a obrigação de gerar demanda, mas no final do dia a responsabilidade de venda fica entre o consultor e o RTV, né? Então esse é o primeiro ponto. Você assume a responsabilidade do número da região. Então, você é responsável. Então, assim, além da ação com o assistente que você tem que fazer, você tem que trazer o resultado. Né? Porque não adianta nada ação sem resultado, porque aí não é que nenhuma empresa espera. Ela fez um investimento inicial e ela quer capturar o resultado até para falar assim, essa ação foi válida ou não foi. Porque se não capturou o resultado, não teve validez. E fazer gestão de canal. Né? Eu acho que é um negócio ainda que eu vejo muito complexo, porque aí você tira o negócio da sua mão. Uma coisa é o Jefferson assistente técnico, que só depende dele lá e fazer a dinâmica. O consultor não quer, me fala onde é o cliente, eu vou lá. Agora, outra coisa é você pegar muitas vezes o consultor que não está motivado, não quer fazer acontecer. Aí muitas vezes você tem uma diretriz de algum canal de distribuição que o RTV não pode sozinho, porque no nome já fala RTV distribuição e não RTV venda direta ou companhia, né? Ou OTO, né? Que o RTV vai e faz acontecer, né? E aí você pode gerar algum problema. Então, você tem que ter esse meio de campo, né, para poder fazer as coisas acontecer entre distribuição e motivação, né, e entregar muitas vezes dentro do canal de distribuição. Ele tem mais de uma bandeira, ele não tem mais só aquela sua bandeira. E aí, quando você sai de um projeto, você só vendia a da Singenta, nada mais, né? Então, assim, você tem outras empresas lá dentro e aí você também tem que conhecer os produtos da empresa, pontos fortes e pontos fracos, né? Para você poder vender o seu produto sobre isso, né? Eu costumo dizer, você não tem que falar mal do produto de ninguém, você só tem que falar bem dos pontos fortes do seu produto e no que ele se diferencia do mercado. É isso. E aí a venda, ela acontece de forma natural. Mas eu acho que é um dos maiores desafios, eu vejo que é isso, Giovanni. E eu percebo assim que a tal da gestão por influência ela é muito complicada, porque se você tiver um time, você é o gestor, mas esse time responde para você, que é uma gestão direta, a coisa muda de figura. Você falou, o time tem que responder. E a gestão por influência é muito complexa, porque você tem que convencer as pessoas de que aquele é o caminho, sendo que ela é gerida por um outro, um terceiro, que ele que vai dar a direção e bater o martelo, né? E aí você entra numa zona que, como você falou, né? Eu já ouvi resposta de muitas vezes, pessoas falam assim, você não é meu chefe, eu faço do jeito que eu quiser. E aí, assim, você nesse momento, onde que entra
a resiliência de você respirar para não falar coisa que não se deve, né? E aí, como você falou, acho que contornar o cenário, e muitas vezes não é fácil. E aí você tem alguns Não. perfis de profissionais que já estão ou calejados ou estão desmotivados, e aí, assim, não quer mais continuar, já está procurando outros horizontes, e muitas vezes, como você falou, você não pode dispensar porque não depende de você, ele não responde para você. Né? Então, eu acho que é um dos desafios maiores aí hoje no segmento de RTV hoje, distribuição. Porque quando você está no segmento direto e auto, só depende de você de novo. Aí você vai faz, é você e o cliente, né? Tem uma força maior. Exatamente. Porque você vai ter que gerir uma influência em vários canais, né? Em quem está na ponta, mas em quem coordena a ponta. E às vezes isso é um trabalho que não é o convencional e nem é visto. Se a gente pensar que na faculdade a gente nem é preparado para a área comercial e para vendas, quanto mais você pensar em influenciar toda uma linha de trabalho, de direção, gestão e o pessoal do executivo. Né? São segredos que só fazendo a gente aprende, né? Desse jeito. De novo, é o tempo, né, Giovanni? Não tem como fugir dele, né? Ele é o maior professor. É o tempo onde você vai aprender, você pode tomar decisões. Eu acho que assim, a gente toma decisão errada no passado, mas eu acho que tudo de novo é para amadurecimento. Para bom ou por ruim, ela vem para crescimento. Não tem como, né? Perfeito. No sentido de continuar a sua carreira aí, sua história, de Lusiânia, você já voltou para o Mato Grosso. Como é que foi? O coração bateu mais forte, viu a oportunidade? Na verdade, aí depois de quase 4 anos aí no Goiás, né? Aí veio de querer voltar mais para perto de casa, né? Porque quando você fica num estado, numa região que você não tem nenhum parente, nada, e eu sou muito ligado, principalmente à família, pai, mãe, né? E irmão, aonde eu falava, pelo menos eu queria ir para mais perto de casa. Não precisa ser perto, dentro de casa, mas para mais perto. Então surgiu a oportunidade para ir para Rondônia e o momento que a companhia passava, né? Que era a divisão dos segmentos, né? De seeds e crop. E aí, como eu já tive uma boa experiência em seeds, né? Aí onde surgiu a oportunidade para ir à região de Rondônia, uma região de abertura de área, desenvolvimento de mercado, também um pouco lá do começo, né? Pegar no braço, fazer acontecer, onde eu senti mais, eu vi uma oportunidade muito grande. E aí onde era um desafio que você gostou dele no começo também, né? Sim, muito. Eu gostei muito porque, assim, vai muito de encontro com o meu começo de carreira, né? De você pegar regiões onde estão abertas e você fazer acontecer, né? E a Syngenta, na parte do segmento de sementes, ela precisava crescer, né? Tanto por isso que ela dividiu o segmento, porque ela viu que ela precisava ter especialistas em cada segmento. E aí onde eu ficava sediado em Vilhena, Rondônia, e fazia todo o estado de Rondônia e Vale do Guaporé, Pons Lacerda, Castres. E o que você viu de novo, aprendeu, ou trouxe da sua bagagem para executar e fazer crescer de forma rápida essa região, que era um desafio que você precisava fazer e entregar, e você buscou esse número, né? Eu acho que a primeira coisa, Giovanni, é de novo você ser transparente e honesto com o cliente, né? Humildade. E PGD, não tem outro jeito, cara. Isso é geração de demanda, gerar informação local, porque o produtor não quer informações de outras regiões. E, de novo, você nunca falar mal do híbrido da concorrência, porque, cara, senão você está chamando o produtor de burro. Fala, cara, você está plantando... Então, assim, fala bem do seu produto, das características, vamos montar aqui uma coisa, está vindo coisa nova no mercado, e a gente sabe que sempre que vem coisa nova tem bons produtos, né? E aí, pegando o canal de distribuição, motivando em relação a empresa mudou, agora diversificamos o negócio, focamos no negócio de sementes, temos um profissional exclusivo, então assim, agora só depende da gente conhecer, só depende da gente fazer acontecer. E andar, bater carroceria, João, não teve jeito. Por exemplo, teve ano em 2019, no Natal, eu estava trabalhando, cara, tirando pedido com o cliente. Então, assim, não podia esperar, tinha que realmente fazer acontecer. E aí, de novo, as coisas acontecem de forma natural, porque, de novo, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Essa é uma frase que eu gosto muito de utilizar. E aí é muito fácil, as pessoas, agora tá fácil, o número vendendo 20, 30 mil sacos. Beleza, mas e a construção disso lá atrás? E o alicerce, né? De onde que veio o alicerce? Então, assim, é muito fácil a gente hoje olhar um número e falar, um número já pronto, entregue, mas e a base? Quem fez? O que foi feito, né, nesse começo? Eu acho que essa é a principal pergunta que eu sempre faço, cara, para qualquer profissional, assim, a base ela tem que ser muito bem construída, Giovanni, porque se a base não for, as paredes elas vão rachar e aí ela cai. E aí, de novo, amanhã ou depois, se você mudou de empresa, você fez uma base mal feita, seu nome
É a sua imagem, cara. É ruim. E, de novo, é aquilo. Não prometa aquilo que não depende de você. Por exemplo, não prometa produtividade. Não depende de você. Então, assim, Sim. venda as características daquilo que você está vendendo, seja honesto, transparente, e aí, de novo, trabalhar. Cara, não tem jeito. E aí as coisas aconteceram de forma natural e explodiram na região, né? Tanto que hoje cresceu muito. O trabalho de milho, ele acaba sendo sementinha, né? Você tem um ano que você está mostrando para depois ele estourar. Você nunca consegue mudar de um ano para o outro um híbrido ou uma variedade, né? E aí também aquilo, né, Giovanni, que eu sempre falo, a semente é assim, você plantar e acompanhar. Você tem que ir lá, pegar o cara pela mão, mostrar lá o desenvolvimento da planta, mostrar as características, a sanidade. Muitas vezes, se ele tem algum outro material que muitas vezes não tem tecnologia, você mostrar um benefício a mais que o seu tem, né? E aí, nisso, você vai vendendo milho. Aí, chega lá na colheita, o produtor ele vai lembrar disso, porque você teve 1, 2, 3 vezes na fazenda dele acompanhando. Não só plantar, sumir e voltar só para colher. Cara, o produtor tá cansado disso, Giovanni. Ele fala, cara, eu tô cansado de nego que vem aqui e monta PGD. Por isso que hoje muitos produtores não querem mais montar PGD por causa disso aí. Porque muitas vezes o cara some, só aparece na colheita, ou liga, colhei pra minha área. Não pode ser assim. Não funciona. E daí, você foi para onde, Jefferson? Qual foi a continuidade da sua carreira? Aí eu saí da Syngenta, né? E aí eu vim para uma startup, Índigo, né? É um fundo de investimento americano, né? Hoje eu fico sediado em Nova Mutum, né? E aí eu faço de Lucas do Verde para baixo, 63, e parte do Parecis aqui, até Campo Novo do Parecis. Então, assim, também para mim aí isso foi uma guinada totalmente diferente do negócio, né? Porque entrei numa empresa onde a gente trabalha, vai iniciar aqui no Brasil com marketplace, crédito de carbono, né? Financiamento de produtor, ela já trabalha, né? A linha de biológico, né? Então, assim, é uma empresa totalmente diferente do segmento de defensivo agrícola, né? Onde a gente tem colegas que saíram da Syngenta também vieram para ela, o Cleiton Nascimento, o Eduardo Maier, né? Então, assim, o Gustavo Lima, que hoje é o meu gestor. Então, assim, hoje... O que chama atenção, assim, como o agro, ele é diversificado, né? E é um negócio para falar para a turma nova. Não existe só adubo semente. Essa, ela mostra que o potencial do Brasil é gigantesco. É gigantesco. Para novidade, para outros segmentos, né? No final do dia, Giovanni, você tem que estar com a cabeça aberta. Você não pode ser fechado, porque assim... E isso vale até para o negócio que você está inserido. Por exemplo, se eu tivesse a cabeça fechada, eu não tinha ido para o Goiás. Ou se eu tivesse a cabeça fechada, eu não tinha performado no projeto de DTM, por causa que eu viria com muita dificuldade de ter que ir sozinho e ninguém comigo. Então, de novo, o próprio profissional que é o maior desafio. Ou você se limita, ou você vai e faz história. Né? Então, assim, você foi o protagonista, você não foi vítima. Você fez o negócio acontecer. Isso aí, porque no final não adianta eu ficar aqui murmurando. Não vai resolver, Giovanni. Então, os caras têm que ir arregaçar a manga, colocar a cara no sol e fazer acontecer. Então, assim, e aí realmente é um negócio diferente, mas assim, eu acho que isso que é bom, porque às vezes quando você sai, é igual você está muito bem numa região, performando, entregando número, e você muda de uma região para uma região com problema de distribuição, com problema de número, te tira da zona de conforto. Eu acho que para crescimento profissional, cara, isso é fantástico, porque assim, quando você fica numa região muito tempo, você fica acomodado, Giovanni, porque assim, você já pegou todo o jeito da região, aí o número meio que já está acontecendo meio que naturalmente. Já sabe fazer acontecer. Exato, você criou uma base muito bem feita lá atrás, e aí essa organização sua te deu a facilidade lá na frente, mas isso já, tipo assim, já não te desafia mais. Então, por isso que eu acho interessante, quando eu vejo algumas que fazem essas movimentações para o profissional que quer de ir para outras regiões, porque isso ajuda ele no crescimento profissional. Né? Muitas vezes isso é bom demais. E aí, assim, quando também amanhã ou depois, se ele vê que é o momento de mudar de empresa, e que seja, cara, totalmente para um segmento totalmente diferente, não fecha os olhos, não. Eu acho que é bacana isso daí, porque assim, vai te fazer crescer mais ainda como profissional. E daqui, muitas vezes, quando você estiver lá na frente, você fala assim, ó, a experiência que eu tive. Sou da Stentepa, representante comercial. E aí, né, amanhã ou depois, se a pessoa pensa em montar o próprio negócio, ou pensa em montar lavoura, ele já tem uma bagagem boa. E o momento de correr mesmo para você dar gás é no começo, que depois você começa a se tornar um profissional mais experiente. Não é que você não aceita o que você fazia no começo, mas que você começa a dar tiros mais certeiros. Exato. E, querendo ou não, com o decorrer do tempo, a gente vai tendo outras questões. Você vai casar, daqui a pouco você tem filho, e existem mais coisas na vida que você vai dar atenção. Então, o começo ele é muito interessante para você correr, aprender muito, apanhar,
e depois vai seguindo com o que se aprendeu, entregando mais com um tempo até menor, né? É isso aí. Porque daí você já consegue saber para onde você pode caminhar, nortear, né? Você fala, por aqui dá certo, por aqui não é mais trabalhoso. E você consegue se nortear em relação a facilitar, de novo, facilitar a sua vida para o trabalho. Né? E quando você tem essas adversidades no campo aí do dia a dia, você passou por mais de uma região, você passou por mais de um cenário, você consegue enxergar com o melhor bom olho, muitas vezes lá na frente, um cenário crítico. Você fala, cara, eu já vivenciei ou já vi casos parecidos nessa em tal região. Né? Então, acho que a gente pode ir por aqui. Então, de novo, isso te ajuda de novo como crescimento profissional e amadurecimento como pessoa no final do dia, que até para dentro de casa a gente vê, né? Que muitas vezes algumas coisas, você não precisa ser reativo, você pode ser conciliador, e aí vai. Jefferson, nessa jornada toda sua, cara, de aprendizado, de crescimento, se você pudesse voltar no tempo, encontrar com o Jefferson recém-formado, qual a dica que você se daria pensando em ou ter mais equilíbrio, ou acelerar o processo, chegar mais rápido em um determinado ponto da carreira, ou mesmo a dica que você entende que seja a matadora, a melhor dica que você poderia se dar para o Jefferson recém-formado, para o universo que você entende de expansão dentro do agro? Eu acho que assim, primeiramente, eu acho que é o equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre profissional, pessoal, né? Organização, né? Financeira, de trabalho, para que você possa se organizar. Eu acho que essas são dicas que eu acho que não daria. Porque a gente sai da faculdade muito cru, Giovanni. A gente sai da faculdade sem norte nenhum, cara. A faculdade ela não prepara nenhum profissional para o mercado de trabalho e nem para área comercial nem nada. No máximo, uma pesquisa de laboratório ali para quem vai em laboratório. A não ser que você pegue uma professora, que nem no caso eu peguei, que já me levou para a área não comercial, mas já com contato direto, né? Então, acho que você tem que ter o equilíbrio entre essas coisas, saber lidar com situações adversas, né? Que você vai ter, muitas vezes, um público ali um pouco mais acalorado, um outro mais calmo, mais assim. E assim, você saber lidar com essas situações, eu acho que para mim é o primordial, para você ter sucesso profissional, porque muitas vezes, se você tem uma situação, o outro profissional ou pessoa do lado da acalorada e você chega calmo, automaticamente você deixa ele sem jeito, né? E aí você não tá reagindo, né? Então, assim, eu acho que vale isso. E, de novo, outra coisa, cara, cuidado com o que você promete, cuidado com o que você fala. A língua é o consumo do corpo. Então, assim, cuidado com o que você vai prometer no mercado, né? Produtos milagrosos. Cara, não existe nada milagroso, não. Cuidado. Então, assim, seja cauteloso naquilo que você vai falar, Giovanni, para que o que você falou não seja usado como arma lá para você na frente. Porque muitas vezes você prometeu algo que não depende de você e não aconteceu. E a pior coisa que eu acho que existe é a palavra frustração, né? E a gente, quando se frustra, e o produtor se frustra, é pior. Então, assim, é melhor você gerar uma realidade com expectativa, mas uma expectativa realista, né? E lá na frente, cara, se surgir uma superação, vem com ar de, coisa boa, superamos aquilo que a gente esperava, né? Do que você prometer algo e não vir. Então, cuidado com o que promete, cara. Cuidado. Tenha muito cautela, porque muitas vezes não anseia de querer fazer acontecer, não anseia de querer vender. E eu acho que muitas vezes, acho que na inocência, né, a gente fala demais, conversa demais. Então, assim, uma coisa que eu aprendi, ouve mais e fala menos. Cara, eu acho que é um... Excelente dica, cara, porque a vontade é muito grande no começo tá certo, porque é o que a gente conversou aqui, a atitude ela é fundamental, é o que vai te diferenciar. Então, para quem está começando, tem que ter atitude, tem que ter vontade. Mas esse equilíbrio que você colocou aí é o ponto fantástico. Esse equilíbrio entre a atitude com a vontade, mas não errar na dose, pode trazer muitos benefícios para o profissional, para ele não prometer o que não deve, não passar o carro na frente dos bois, né? E aí assim, né, João, ele pode se prejudicar lá. E aí assim, de novo, acho que ninguém faz isso de má fé. Mas é na vontade, no gás que todo mundo, a gente tem ali com o recém-formado, querendo, nossa, cara, eu vou dominar o mundo, vou conquistar o mundo. Mas, de novo, tenha cautela naquilo que você vai falar, tenha cautela nas suas ações, atitudes. Às vezes ali você vai numa festa de churrasco ali, tem cerveja à vontade, maneira o pé, não bebe mais. Entendeu? Acho que é um pouco de cuidado. Tem uns detalhes que às vezes a gente está sendo testado, né? Todo momento, né, João? A gente é testado, a gente é avaliado, né? E aí, assim, qual a imagem você quer deixar depois de 10 anos, quando você passar numa região, né? Que nem passou. Eu saí daqui em 2015 e voltei agora em 2021 para a mesma região.
né? E, cara, é muito prazeroso, Uhum. sabe, Giovanni? Você chegar num produtor que você atendeu lá em 2014 e esse cara fala, pô, cara, você voltou e ele, vamos almoçar aqui, sabe? Você ser bem recebido, né? Porque uma coisa que a gente vê muitas vezes aí com produtores, a gente tem visto no mercado cada vez mais competitivo, cada vez com mais empresas, o vendedor chato. Uhum. Ou aquele cara que tem uma má imagem, que ele passou pela região com uma má imagem, né? Ou de, infelizmente, picareta, ou que promete o que não cumpre. Isso é ruim. E aí, quando você voltar, por mais que seja para outra empresa, você não vai ser bem recebido, ou o produtor fala, não quero. Então, assim, faça amizades e deixe um legado por onde você passa. Principalmente com os seus clientes. Porque no final do dia é ele que vai te vender. Ele é o melhor cara para vender você profissionalmente, cara. Porque é o seu cliente. Perfeito. É ele que vai fazer Ele a vai sua... falar bem de você Exato, Giovanni. É a ponta, Uhum. né? Porque no final do dia, que a gente sempre fala, é a ponta que faz acontecer, né? Excelente. Jefferson, bacana, cara. Estamos chegando ao fim aqui. Muito obrigado pela participação. Agradeço a todos que estão visualizando a gente aqui. Peço para compartilhar, peço para espalhar essa informação, que é algo que a gente vai fazer recorrente, vai buscar sempre conversar com vários profissionais para dar as dicas para os recém-formados, para adiantar o processo deles aí no ramo comercial. Muito obrigado mais uma vez, cara, e espero te ver breve. Não, que isso, Giovanni, você tá louco. Eu acho que parabenizar, eu acho que isso daqui que você tem feito, essas ações da Eleve são muito válidas. E o profissional que está começando, a gente não teve isso, né, Giovanni? E o cara que poder pegar esses vídeos aqui, olha, né? Costumo dizer assim, antes de você sair batendo calceria, planeja. Então, antes de você sair, olha os vídeos, aproveita o conhecimento compartilhado, que ele é muito bom. Ele ajuda muito. Então, assim, ele pode te ajudar a nortear em relações a coisas mais para frente. Eu acho que, assim, parabéns, eu acho que isso aí é uma ideia bacana que você tem tomado essa decisão aí e vai ajudar muita gente no campo aí, dessa galera nova que está vindo no mercado aí. É isso aí. Valeu, meu amigo. Grande Valeu. abraço. Obrigado, hein, Giovanni. Abraço com Deus. Até mais. Tchau. Deus.